Naquela noite chuvosa em Lisboa, Miguel, um homem casado de 35 anos com uma vida aparentemente perfeita, beijou outro homem pela primeira vez em um bar escondido nas ruelas do Bairro Alto, e no dia seguinte sua esposa encontrou uma mensagem no celular dele que destruiu tudo. O beijo foi impulsivo, nascido de anos de negação interna, e a mensagem, enviada por mim, João, um professor de literatura de 32 anos, simplesmente dizia: ontem foi real. A consequência veio como um furacão. Ana, a esposa de Miguel, confrontou-o na cozinha da casa em Sintra, com as crianças dormindo no andar de cima, e as palavras dela ecoaram como um verdito final, forçando Miguel a escolher entre a família que construiu e o desejo que sempre escondeu. Miguel acordou com o sol filtrando pelas persianas da casa colonial que dividia com Ana e os dois filhos, Pedro de 8 anos e Sofia de 5. Ele era engenheiro civil, respeitado na firma onde trabalhava em projetos de pontes e estradas pelo país. Sua rotina era impecável: café da manhã em família, beijo de despedida na esposa, e um dia inteiro fingindo que o vazio dentro dele não existia. Mas naquela manhã, após o incidente no bar, tudo parecia distorcido. Ana, uma advogada de 34 anos, sempre perceptiva, notou o celular vibrando na mesa. Ela pegou, leu a mensagem, e o mundo desabou. "Quem é João?" perguntou ela, a voz tremendo de raiva contida. Miguel congelou, o café esfriando na xícara. Ele tentou mentir, dizer que era um colega de trabalho, mas Ana não era tola. Ela pressionou, e aos poucos a verdade veio à tona. Não era a primeira vez que Miguel sentia atração por homens, mas sempre reprimira, casando-se jovem para atender às expectativas da família católica conservadora em Porto, onde crescera. Ana chorou, gritou, e chamou-o de traidor. As crianças acordaram com o barulho, e Pedro perguntou inocentemente: "Papai, por que a mamãe está chorando?" Miguel sentiu o peito apertar. Aquela era a família que ele amava, mas o beijo com João abrira uma fresta para algo que ele não podia mais ignorar. Eu, João, vivia sozinho em um apartamento pequeno no Chiado, cercado de livros e memórias de relacionamentos passados que nunca duravam por causa da minha relutância em me comprometer. Ensinava literatura na Universidade de Lisboa, e naquela noite no bar, eu o vi, Miguel, com sua barba curta e olhos castanhos cheios de dúvida. Conversamos sobre poesia de Fernando Pessoa, e o álcool dissolveu as barreiras. O beijo foi mútuo, intenso, mas breve. Enviei a mensagem na manhã seguinte, sem imaginar o caos que causaria. Dias se passaram, e Miguel me procurou. Encontramo-nos em um café perto do Tejo. Ele estava abatido, as olheiras profundas. "Ana quer o divórcio", disse ele, a voz baixa. Ela disse que não pode viver com uma mentira. Eu me senti culpado, mas também atraído por aquela vulnerabilidade. Perguntei por que ele havia me beijado, e ele confessou: sempre soube, mas tinha medo. Minha família. A sociedade. Tudo me empurrou para esse caminho. Falamos por horas, sobre as pressões de ser homem em Portugal, onde o machismo ainda ecoa apesar das leis progressistas sobre casamento gay. Enquanto isso, Ana lidava com a dor sozinha. Ligou para a mãe, em Braga, que a aconselhou a perdoar pelo bem das crianças. Mas Ana sentia-se traída, anos de casamento baseados em uma ilusão. Ela confrontou Miguel novamente, exigindo que ele saísse de casa temporariamente. Ele obedeceu, indo para um hotel em Cascais, onde passou noites em claro, questionando suas escolhas. Era certo sacrificar a família por um sentimento novo? Ou era covardia continuar vivendo uma mentira? Eu tentei apoiar Miguel, mas minha própria bagagem emocional complicava as coisas. Cresci em uma família liberal em Coimbra, assumi minha sexualidade aos 20, mas via nos olhos de Miguel o conflito que eu evitara. Começamos a nos ver secretamente, caminhadas pelo Parque Eduardo VII, conversas profundas sobre identidade. Cada encontro era uma mistura de euforia e culpa. Miguel perdia peso, dormia mal, e o trabalho sofria. Um colega notou e perguntou se estava tudo bem. Ele mentiu, mais uma vez. A tensão escalou quando Ana descobriu que Miguel continuava me vendo. Ela o seguiu uma tarde e nos viu juntos em um banco à beira-rio. Confrontou-nos ali mesmo, gritando: "Você está destruindo nossa família por isso." Eu tentei me explicar, mas ela me chamou de destruidor de lares. Miguel defendeu-me, e aquilo foi o ponto sem volta. Ana pediu a custódia total das crianças, alegando instabilidade emocional dele. Miguel chorou no meu ombro aquela noite. "Perdi tudo", disse. Mas em meio à dor, havia uma faísca de liberdade. Ele começou a questionar as normas sociais que o prenderam, a igreja, os amigos conservadores, o medo do julgamento. Eu o incentivei a buscar terapia,
e ele marcou uma sessão com um psicólogo em Lisboa especializado em questões LGBT. A sociedade portuguesa, apesar de avançada, ainda carregava resquícios de preconceito. Miguel ouvia comentários no trabalho, sussurros sobre aqueles tipos. Ele se sentia exposto, vulnerável. Mas aos poucos, aceitava que sua escolha, por dolorosa, era necessária para sua sanidade. Miguel decidiu enfrentar sua família em Porto. Viajou de trem, o coração acelerado. Sua mãe, Dona Maria, uma viúva devota de 60 anos, o recebeu com um abraço apertado, mas notou a ausência de Ana e das crianças. O que aconteceu, filho? Perguntou ela durante o almoço de bacalhau. Miguel respirou fundo e contou tudo, sobre mim, sobre o beijo, sobre o divórcio iminente. Dona Maria ficou em silêncio, depois chorou. Como você pode fazer isso conosco? E as crianças? Deus não aprova isso. O pai de Miguel havia falecido anos antes, mas a mãe representava toda a tradição familiar. Ela lembrou das missas semanais, das festas de São João onde ele crescia como um menino exemplar. Miguel argumentou: mãe, eu vivi uma mentira por anos. Isso me matava por dentro. Mas ela insistiu que era uma fase, que ele precisava rezar mais. A discussão escalou, ela o acusou de egoísmo, de abandonar os valores católicos. Miguel saiu dali ferido, questionando se valia a pena. De volta a Lisboa, encontrei-o na estação. Ele estava destruído. Minha mãe acha que sou um pecador, disse. Eu o abracei, sentindo o peso de sua dor. Nossa relação aprofundava, mas com ela vinham as sombras. Eu começava a me perguntar se estava pronto para isso, meus relacionamentos passados terminavam porque eu fugia do compromisso. Mas Miguel precisava de mim, e eu me via nele, o medo de ser julgado. Ana, enquanto isso, lutava com as crianças. Pedro perguntava pelo pai todos os dias, e Sofia chorava à noite. Ela contratou um advogado para o divórcio, mas internamente debatia, perdoar ou seguir em frente. Uma amiga a levou a um grupo de apoio para esposas traídas, onde ouviu histórias semelhantes. Algumas mulheres perdoavam, outras não. Ana se sentia dividida, amava Miguel, mas a traição doía demais. Miguel começou a terapia. O psicólogo, Dr. Silva, um homem de 50 anos com experiência em identidade de gênero, o ajudou a explorar suas emoções. Você reprimiu isso por medo social, disse Dr. Silva. Mas agora, precisa lidar com as consequências. Miguel admitiu que se casara com Ana para ser normal, pressionado pela sociedade portuguesa que, apesar da legalização do casamento gay em 2010, ainda via homossexualidade com desconfiança em círculos conservadores. Nossos encontros se tornaram mais frequentes. Caminhávamos pela Alfama, ouvindo fado nas tavernas, e Miguel se abria sobre seus sonhos reprimidos. Mas a culpa o consumia. Ele via as crianças apenas nos fins de semana supervisionados, e cada adeus era uma facada. Pedro o olhava com confusão. Papai, você vai voltar para casa. Miguel mentia, dizendo que sim, mas sabia que não. Um dia, um amigo de Miguel, Ricardo, descobriu tudo. Ricardo, um engenheiro casado e pai de família, confrontou-o no escritório. Você é gay? Como assim? E a Ana? Miguel explicou, mas Ricardo reagiu mal. Isso é contra a natureza. Pense nas crianças. A amizade se rompeu, e Miguel se sentiu isolado. A sociedade o julgava, vizinhos sussurravam, e no trabalho, promoções pareciam distantes. Eu tentei ajudá-lo, levando-o a eventos LGBT em Lisboa, como o Arco-Íris Festival. Lá, ele viu casais felizes, famílias alternativas. Talvez possamos construir algo assim, disse eu. Mas Miguel hesitava, o preço era alto. Ele perdeu amigos, o respeito da mãe, e o contato diário com os filhos. Ana, em uma reunião com o advogado, decidiu por um acordo amigável, mas exigiu que Miguel não apresentasse-me às crianças por enquanto. Elas são novas demais para entender, disse ela. Miguel concordou, mas aquilo machucou. Ele começou a beber mais, e eu o confrontei: você não pode se destruir assim. Nossa primeira briga veio daí, eu o acusei de não lutar o suficiente, ele me chamou de ingênuo. A tensão crescia. Miguel recebeu uma ligação da escola de Pedro, o menino brigara com colegas que o chamavam de filho de gay. Miguel correu para lá, abraçando o filho. Não ligue para eles, disse. Mas internamente, ele se culpava. Era essa a vida que ele escolhera. O divórcio foi finalizado em um tribunal frio em Lisboa.
Miguel e Ana assinaram os papéis, evitando olhares. As crianças ficariam com Ana durante a semana, com visitas nos fins de semana. Miguel saiu dali sentindo um vazio imenso. É o fim de uma era, pensou. Mas também o início de outra. Ele se mudou para um apartamento em Belém, perto do rio, e me convidou para morar com ele. Eu hesitei, era um passo grande. Estou pronto? Perguntei-me. Aceitei, e nos primeiros meses, foi uma mistura de alegria e caos. Cozinhávamos juntos, assistíamos filmes, fazíamos amor com cuidado, mas a sombra da família dele pairava. Dona Maria ligava ocasionalmente, implorando que ele voltasse. Pense nos netos, dizia. Miguel desligava, frustrado. Ele começou a reconectar com velhos amigos mais liberais, mas o preconceito surgia em momentos inesperados. Em um jantar com colegas, alguém fez uma piada homofóbica, e Miguel se calou, envergonhado. Ana, adaptando-se à vida solteira, começou a namorar um colega de trabalho, Tiago. Ele era gentil com as crianças, e Pedro o aceitava aos poucos. Mas Sofia ainda chorava pelo pai. Ana se sentia culpada, será que forçara o divórcio rápido demais? Em uma terapia própria, ela explorava sua raiva, ele me usou como disfarce, disse ao terapeuta. Mas também admitia que o casamento tinha falhas antes. Miguel enfrentou um dilema no trabalho. Um projeto importante exigia viagens, mas ele priorizava as visitas aos filhos. Seu chefe, conservador, notou a mudança e o questionou. Problemas pessoais? Perguntou. Miguel contou parte da verdade, e o chefe reagiu friamente, mantenha isso fora do escritório. Miguel sentiu discriminação sutil, tarefas menores foram atribuídas a ele. Eu, como professor, via alunos debatendo direitos LGBT em aulas. Isso me inspirava, e eu incentivava Miguel a se envolver mais na comunidade. Fomos a uma marcha do orgulho em Porto, onde ele viu milhares apoiando. Talvez não estejamos sozinhos, disse ele. Mas no caminho de volta, recebemos olhares hostis de passantes, e um homem murmurou, aberrações. Miguel apertou minha mão, mas tremia. A crise veio quando Pedro adoeceu. Uma febre alta o levou ao hospital em Sintra. Miguel correu para lá, mas Ana já estava com Tiago. O que ele faz aqui? Perguntou Miguel, ciumento. Ana defendeu, ele é parte da nossa vida agora. A discussão escalou na sala de espera, com enfermeiras intervindo. Miguel se sentiu excluído, como se sua paternidade fosse questionada por sua orientação. Aquela noite, em casa, ele desabafou comigo, perdi meu lugar na família. Eu o consolei, mas internamente duvidava. Minha família em Coimbra me apoiava, mas via o sofrimento de Miguel e me perguntava se nossa relação valia tanto dor. Comecei a me distanciar emocionalmente, trabalhando mais. Miguel notou e confrontou-me. Você está se afastando? Perguntou. Admiti meus medos, não sei se aguento essa pressão. Foi nossa maior briga, ele me acusou de covardia, eu o chamei de dependente. Dormimos em quartos separados, o silêncio pesado. No dia seguinte, Miguel decidiu reconectar com Ana para o bem das crianças. Encontraram-se em um parque em Oeiras. Precisamos cooperar, disse ele. Ana concordou, mas avisou, não traga João para as visitas ainda. Miguel aceitou, mas aquilo o feriu. Ele via Tiago como uma ameaça, um homem, normal, tomando seu lugar. A sociedade continuava a pesar. Miguel leu notícias sobre ataques homofóbicos em Braga, e isso o aterrorizava. E se algo acontecer conosco? Perguntou-me. Eu tentei tranquilizá-lo, mas a dúvida crescia. Meses após o divórcio, Miguel recebeu uma promoção inesperada no trabalho. Seu chefe, após reflexão, elogiou sua resiliência. Você superou muito, disse. Miguel se sentiu validado, mas o preço era visível, cabelos grisalhos prematuros, noites insones. Ele começou a se envolver em grupos de apoio LGBT, compartilhando sua história. Eu era casado, tinha filhos, e neguei quem sou, contava. Outros se identificavam, e aquilo o fortalecia. Eu, por outro lado, enfrentava meu próprio conflito. Um ex-namorado, Luís, reapareceu, oferecendo uma vida sem complicações. Sem famílias destruídas, disse ele. Eu resisti, mas a tentação era real, contei a Miguel, e ele reagiu com ciúmes, você vai me abandonar agora. Neguei, mas a semente da dúvida foi plantada. Ana e Tiago anunciaram noivado. As crianças contaram a Miguel durante uma visita.
Pedro estava animado. Tiago vai ser meu padrasto. Miguel sorriu forçado, mas por dentro desmoronava. Ele confrontou Ana, tão rápido. Ela rebateu, você seguiu em frente, eu também. A discussão virou briga, e Miguel saiu furioso. Em casa, ele bebeu e me confrontou sobre Luís. Você quer alguém sem bagagem, gritou. Admiti que a pressão era demais, eu amo você, mas isso está nos destruindo. Ele chorou, implorando que ficássemos juntos. Reconciliamo-nos, mas a fragilidade era evidente. Dona Maria, após meses de silêncio, veio a Lisboa. Encontrou Miguel em um café. Eu rezei por você, disse. Mas vejo que é feliz agora. Foi um momento de aceitação parcial, ela não aprovava, mas amava o filho. Miguel chorou de alívio, mas pediu que ela conhecesse mim. Ela recusou, ainda não estou pronta. As crianças adaptavam-se. Sofia começou a chamar Tiago de tio, e Pedro questionava Miguel sobre mim. Quem é João, papai? Miguel explicou simplificado, um amigo especial. Mas Pedro ouviu na escola que gays são errados, e repetiu. Miguel o corrigiu, amor não tem errado. Mas o menino confundido chorou. Um incidente no trabalho escalou tudo. Um cliente conservador descobriu sobre Miguel e cancelou um contrato. Não trabalhamos com esse tipo, disse. Miguel processou por discriminação, com a ajuda de Ana, ironicamente. O caso ganhou mídia local, expondo sua vida. Jornais de Lisboa publicaram, engenheiro gay luta contra preconceito. Miguel se tornou símbolo involuntário, mas o stress o levou a um colapso. Hospitalizado por exaustão, eu fiquei ao seu lado. Valeu a pena? Perguntei. Ele assentiu, sim, porque sou eu mesmo agora. Mas o preço? Saúde, relacionamentos tensos, crianças confusas. Com o processo ganho, Miguel recebeu indenização e reconhecimento. A firma o promoveu de verdade, e ele se tornou ativista sutil, palestrando em eventos sobre diversidade no trabalho. Nossa relação estabilizou, eu decidi ficar, deixando Luís para trás. Você é a minha escolha, disse a ele. Ana casou-se com Tiago em uma cerimônia simples em Sintra. Miguel compareceu, pela paz das crianças. Foi doloroso ver outra pessoa no altar com ela, mas ele sorriu para Pedro e Sofia. Parabéns, disse a Ana. Ela agradeceu, somos uma família moderna agora. Dona Maria finalmente nos visitou. Conheceu-me, apertou minha mão rigidamente. Se faz meu filho feliz, murmurou. Não era aprovação plena, mas um começo. Miguel chorou de emoção. As crianças cresceram entendendo. Pedro, aos 10 agora, disse, papai, eu gosto de João. Sofia desenhava famílias com 2 pais. Mas desafios persistiam, bullying na escola, olhares na rua. Miguel ensinava resiliência, sejam verdadeiros a si mesmos. Anos depois, refletindo, Miguel escreveu um diário. Perdi uma família, ganhei outra. O preço foi alto, corações partidos, julgamentos, noites solitárias. Mas a liberdade valeu. Eu li e concordei. A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Leis protegiam, mas mentes mudavam aos poucos. Miguel se perguntava se suas escolhas foram egoístas ou corajosas. Foi certo Miguel priorizar sua identidade sobre a estabilidade familiar, ou ele deveria ter sacrificado sua felicidade pelo bem das crianças?